Nosso estudo de hoje, a lição 32 do livro Justiça Divina, tem por título Previdência. Há quem pergunte quanto à insistência com que os amigos espirituais se reportam à sublimação da alma. Aqui mencionam a reencarnação exaltando a justiça. Ali assinalam a experiência terrestre por escola de aperfeiçoamento moral. Adiante, ensinam o culto do Evangelho de Jesus com os princípios espíritas no recesso dos lares. Mais além, destacam a oração por luz da vida íntima. Por que tamanha preocupação com o futuro dos outros? Isso, porém, é tão natural quanto qualquer instituto de amparo no plano físico, onde os homens são obrigados a se prevenirem contra as necessidades fatais. Reúnem-se economistas e administradores estudando a distribuição dos recursos destinados à alimentação do povo, uma vez que o descaso estabelece consequências de controle difícil. Higienistas movimentam medidas que assegurem um asseio público, porquanto relegar populações à imundície é favorecer a epidemia destruidora. Professores fundam escolas em todas as regiões para que a ignorância não animalize a comunidade. Milhares de laboratórios manipulam medicamentos de fórmulas diversas, entendendo-se que, sem o apoio da medicina, as enfermidades limitariam desastrosamente a existência humana. Sem previdência, qualquer organização ruiria indefesa. Enquanto lhes for permitido pela divina bondade, as criaturas desencarnadas, despertas para o bem, falarão às criaturas encarnadas contra os imperativos da lei do bem. Isso porque todas as paixões inferiores que carregamos para o túmulo são calamidades mentais a valerem por loucura contagiosa, e compreendendo-se que todos somos uma família única, é preciso reconhecer que o desequilíbrio de um só é fator de perturbação que atinge a família inteira. Gente, esse tema de hoje é um tema tão interessante para a gente analisar, porque a gente vai pensar no seguinte. Primeiro eu vou partir de uma vez que a gente estava na nossa casa e o espírito Leopoldo Machado, que esteve encarnado aqui entre a gente até a década de 50 do século passado, e foi um grande espírita. Ele falava assim para a gente: vocês acham que a gente ensina a doutrina espírita para vocês? Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai precisar do útero de uma de vocês para estar reencarnando. E a gente desejaria muito que vocês, o mais breve possível, educassem a gente dentro dos princípios espíritas. Porque a gente sabe que esquecimento do passado e influência da matéria são dois grandes desafios. A gente não quer perder muito tempo quando a gente for para ir para a matéria. E aquilo soou assim de uma maneira tão interessante. Então vamos pensar assim, por que os espíritos eles não cansam de falar para a gente sobre a imortalidade, sobre a reencarnação como questão de justiça, sobre por que a Terra é uma escola? Por quê? Porque, na verdade, estamos todos envolvidos, né? Todos somos uma grande família e a gente precisa muito uns dos outros. Então o que acontece? Os espíritos, não é que eles sejam, vamos colocar assim, espíritos perfeitos. Não, aqui na Terra não existe espírito perfeito, ponto. Aqui na Terra, o que vai acontecer com muitos de nós é o seguinte: a gente sai daqui a pouco da matéria, desse corpo físico, e quando estiver do outro lado, a gente vai ter uma visão mais ampla das coisas. Por quê? Porque lá do outro lado, a gente vai estar vendo os encarnados, mas também está vendo os desencarnados. A gente vai estar observando os processos obsessivos, a gente vai estar observando como funciona a questão da consciência tranquila, da consciência não tranquila. A gente vai estar vendo muito a mais do que aqui. Então, por você estar tendo um conhecimento maior, você acaba apelando mais, falando, vamos ensinando a oração, ensinando o caminho reto, para que a gente não entre nesses processos tão dolorosos durante tanto tempo. Mas a gente vem para cá, para a matéria, e o que acontece aqui? Aquelas duas coisas que eu falei ainda há pouco. Esqueço do passado e eu tenho a influência da matéria o tempo todo atuando sobre mim. A gente acaba fazendo tudo de novo, de maneira equivocada. Vou fazer uma observação aqui. Os espíritos que estão desencarnados entre a gente são espíritos ainda no nível evolutivo de
expiação e provas, evoluindo para a regeneração. Vamos botar isso na cabeça. A gente recebeu algumas mensagens, né, do plano espiritual ao longo desses anos. Eles falam para a gente: a diferença nossa para vocês é que a gente já não está mais perdendo tempo com o mal. Mas depois que a gente para de perder tempo com o mal, a gente ainda tem que reparar um monte de coisa que a gente fez no passado. Né? Então, se a gente ainda tem ali as parcelas a serem pagas, para que fazer mais dívidas para frente? As mensagens que chegaram para a gente de alguns mentores da nossa casa eram essa. Mas, por exemplo, vamos começar a imaginar a gente no lugar deles? Eu desencarnei agora. Aí vou ver todas as consequências do que eu fiz. E é claro, aquilo que eu fiz de bom vai fazer uma diferença? Vai. Mas aquilo que eu fiz de ruim vai me incomodar. Eu vou olhar para trás e vou falar: peraí, agora eu preciso reparar isso. Como é que eu vou reparar? Trabalhando. Aí eu, como espírito, é claro que se eu puder, tiver essa oportunidade de escolher ajudar uma casa espírita, eu vou tentar ajudar essa casa espírita. E aí, de repente, eu, ainda não sendo um espírito perfeito, ainda tendo meus defeitos, mas tendo uma consciência maior agora, eu começo a ser tratado até pelos encarnados como: é um dos mentores da casa. O Robson é um dos mentores da casa. Por quê? Porque o Robson está procurando orientar, porque o Robson está trazendo mensagem. Agora, o Robson é perfeito? Não é perfeito. É isso que eles tentam falar para a gente. Eles falam para a gente: nós estamos todos no mesmo barco. A gente sai daí da vida material, vem para cá. Fica aqui. Aí vamos tentar agora provar de novo. Vamos voltar para o mundo material. Vamos encarnar de novo. E fica nessa coisa. A gente tem que começar a entender que estamos no mesmo barco, porque ainda no meio espírita a gente observa assim, um certo misticismo quando se vai falar dos espíritos. Não, a gente começa a falar do espírito como uma coisa normal, gente. É um mundo que está aqui convivendo com a gente. São pessoas igual a gente, só que a única diferença é que eles estão fora do corpo. Eu estou aqui no corpo, eles estão fora do corpo. Mas eles podem entrar no corpo daqui a pouco, estiveram no corpo até ainda há pouco. Né? E isso vai fazendo uma diferença muito grande. Então, eles ensinam sim, o culto do evangelho lá, eles destacam a oração. E por que também a preocupação com o futuro? Na verdade, o futuro, daqui a pouco eles vão estar aqui. Eles vão estar pegando as consequências do que o mundo está deixando para eles. Aí a gente, com essa visão agora de imortalidade da alma, vai pensar: pô, o que eu estou fazendo de errado, por exemplo, com o meio ambiente, daqui a pouco eu tenho que voltar para consertar. Eu tenho que reparar até o mal que eu fiz e faço com as pessoas, então tudo eu vou estar sujeito à lei de causa e efeito. Então a partir de agora é natural. Então é natural, o que eu estou falando é fato. Tá? Se eu estiver do outro lado da vida e for orientar o presidente de uma casa espírita, ele for um médium e ele me ouvir e transmitir as minhas mensagens, eu só vou transmitir mensagens boas. Agora, eu sou um espírito bom 100%? Não sou. Estou longe disso. Mas eu estou na função de orientar. Eu só vou orientar mensagens boas. E aí, de repente, alguém está olhando para mim e falando: Robson, esse espírito superior. Que espírito superior? Que estamos todos no mesmo barco. A gente vai entender um dia que tem dirigentes da casa espírita encarnado, tem os dirigentes da casa espírita desencarnado. Qual é a diferença de um para o outro? O desencarnado está tendo uma visão mais ampla e, por isso, até a chance maior dele se moralizar, porque ele está vendo os processos acontecendo. A gente aqui não está vendo. Aqui eu estou traindo meu amigo, traindo minha esposa e não estou vendo as consequências disso. Eles estão vendo. Eles estão vendo quem é que está vindo para o meu lado para me influenciar, para eu tomar essa atitude de traição. Eles estão chegando aqui do meu lado para tentar me ajudar através da oração, através do... É assim que funciona o negócio. Então, quando ele fala da Previdência, por quê? Por que a preocupação deles? Emmanuel vem fazer economistas e administradores se reúnem para não deixar a alimentação do povo ficar de uma maneira direta, porque diz aquela música, né, para ser feliz no lugar, para sorrir e cantar, toda coisa a gente inventa, mas no dia que a poesia se arrebenta, aí as pedras vão cantar. Né? A música falava lá do forró lá dos anos 80. Então, o que acontece? Os economistas têm que se reunir para não deixar o negócio chegar a ponto de crise, aí higienista também, professores, milhares de laboratório, todo mundo. Mas as criaturas desencarnadas estão envolvendo a gente, preparando para eles e para a gente o futuro melhor. Essa é uma maneira bem interessante para a gente começar a pensar a partir de agora, hein?
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu te agradeço, Emmanuel, do fundo do coração.